Meus irmãos, nós vamos hoje dar continuidade a essa nossa nova série de sermões, que vão ser proclamados no livro dos Salmos, e para isso eu quero chamá-los mais uma vez, para poder juntos nós lermos o Salmo de número 1. Como eu havia dito na semana passada, esse salmo primeiro, por causa da introdução, eu havia decidido dividi-lo em 2 sermões. Nós começamos a ouvir a palavra de Deus na semana passada, neste primeiro salmo. Eu estava certo de que hoje eu terminaria a exposição no salmo 1, mas eu entendi que vai ser mais proveitoso para a igreja se eu dividi-lo mais uma vez. Então hoje eu vou pregar a segunda parte do salmo 1, e no domingo que vem eu termino a terceira parte do salmo. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu peço para que vocês me ajudem na leitura, como nós temos feito de hábito. Eu vou ler o primeiro versículo, vocês o segundo, até nós chegarmos no versículo 6. Venhamos, meus irmãos, a uma só voz, com entusiasmo, com alegria, com reverência, a palavra que nos dá a vida e que nos faz sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está a lei do Senhor, e na sua lei medita do dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a água que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, quanto nós amamos a Tua lei. Ela é para nós a nossa meditação todo dia. Nela nós encontramos esperança, consolo, alegria, força, repreensão, acusação contra os nossos pecados, ensino contínuo, correção, e encontramos o seu amor por nós. Ó Deus, concede-nos, a cada um de nós, essa bem-aventurança de amarmos, obedecer a sua palavra e deleitarmos nela a cada dia. Senhor, ajuda-nos a ansiar por ela, assim como o filho de colo anseia pelo leite, que nós ansiemos por este alimento espiritual a cada manhã. Que nós desejemos ter fixo em nossa mente aquilo que pela manhã nós ouvimos do Senhor. E durante o dia refletir na sua palavra, para que nós sejamos fortalecidos na nossa fé e sejamos cada vez mais, ou estejamos cada vez mais arraigados nas suas promessas e na sua pessoa, por meio da sua palavra. Toma-me, Senhor, nesta noite, para que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu, e sejam úteis para a edificação do Seu povo santo, para fortalecer-lhes a fé, corrigir-lhes os erros e conformá-los com o Senhor segundo a sua palavra. Porque assim, cada um de nós poderá experimentar a vida mais feliz que alguém pode experimentar neste mundo. E a vida conforme o Senhor a revelou na sua palavra. Assim nós rogamos a sua bênção. E desde já em Cristo Jesus nós te adoramos. Amém. E amém. Meus irmãos,
Mesmo pessoas ideologicamente muito longe, muito distantes umas das outras, como Sigmund Freud e C.S. Lewis, eles concordam totalmente em uma coisa: a felicidade é a busca universal de todo ser humano. Há um autor chamado Armand Nicoli, ele escreveu um livro interessante chamado Deus em Questão. C.S. Lewis e Freud debatem Deus, o amor, a intimidade e o sentido da vida. Nesse livro, ele escreveu isso aqui que eu cito para vocês: nenhum aspecto da vida é mais desejado e mais elusivo que a felicidade. As pessoas desejam e batalham por aquilo que elas acreditam que irá lhes fazer felizes. Boa saúde, boa aparência, um casamento ideal, filhos, uma residência confortável, sucesso, independência financeira. A lista, meus irmãos, ela segue adiante e poderia ser sem fim. Mas nem todo mundo que alcança esses objetivos, entretanto, encontra a tão buscada felicidade. Essa frase ou essa definição, ela é uma descrição perfeita de cada ser humano. Nós vivemos para buscar a felicidade. E tudo, sem exceção, que nós fazemos na vida, nós o fazemos em busca nesta busca ansiosa pela felicidade. E meus irmãos, sabem por que é que nós vivemos em busca da felicidade como bem maior da nossa existência? Pelo simples fato de que Deus nos criou para nós sermos fome, não simplesmente ter, mas sermos fome do máximo possível de felicidade que o universo pode nos oferecer. Nós fomos criados para a glória de sermos felizes. É por isso que nós precisamos entender o que significa felicidade. E é por isso que nós precisamos aprender a buscar a felicidade na fonte correta. E o Salmo 1, como eu introduzi na semana passada, como todo o restante do Saltério, eles nos mostram o lugar seguro de encontrar felicidade. No Deus que se revela na palavra e em Cristo Jesus. Meus amados, nós fomos criados para desfrutar do triuno Deus único e verdadeiro, em cuja presença há plenitude de alegria, em cuja destra nós temos delícias para sempre. Nós fomos criados para a suprema felicidade de vivermos em união e em comunhão com Deus. Mas o que é a felicidade? Como nós podemos alcançar a felicidade? É possível alcançar esse tesouro tão desejado por cada um de nós? Meus queridos, é importante salientar que depois da queda, a resposta a essas perguntas, ela se torna um pouco mais difícil. Porque o pecado, ele ludibriou os nossos corações e nos tem feito buscar a felicidade em fontes rotas. Contudo, meus irmãos, mesmo neste mundo caído, maculado pelo pecado, Deus, nas suas misericórdias, proveu para nós um meio para que aqueles que a Ele se achegam pela fé possam ser de fato bem-aventurados. Isto é, possam viver a vida mais feliz possível neste mundo. A vida como ela foi planejada por Deus e revelada nas Escrituras. Na semana passada, nós começamos essa nossa nova série de pregações no livro dos Salmos. E como nós vimos, longe de ser um amontoado poético sem propósito, o Saltério ele foi divinamente dividido, organizado em 5 livros, que após a introdução nos Salmos 1 e 2, revelam progressivamente a história da redenção e o caminho que nós devemos trilhar para experimentar a felicidade que Deus planejou para nós. Na semana passada, meus irmãos, eu lhes mostrei que estes salmos, juntos, o 1 e o 2, eles são tanto a porta de entrada para o saltério,
como também a nota melódica que percorre toda a coletânea com um propósito. Que propósito é esse? Nos ensinar como viver a vida verdadeiramente feliz. E com uma mensagem: o Senhor reina, o nosso destino é glória e o nosso rei está ali. No primeiro sermão dessa série, o salmista nos mostrou que o caminho para a vida verdadeiramente feliz, a vida como foi planejada por Deus, para trilhar esse caminho, primeiro nós precisamos viver uma santa separação. Lembram? Separação dos padrões deste mundo, das filosofias deste mundo, dos pecados deste mundo. Nós precisamos não só viver essa santa separação, mas também um profundo deleite em praticar a lei do Senhor e ela estudar continuamente na nossa vida. Hoje nós vamos continuar de onde nós paramos e o propósito permanece o mesmo das semanas passadas. Porque o caminho da verdadeira felicidade está em obedecer e meditar na lei do Senhor. Nós devemos buscar pelo Espírito ter deleite, prazer na palavra que nos revela Cristo, Ele que é a nossa maior bem-aventurança. Porque a verdadeira felicidade está em conhecer e praticar a lei de Deus. Nós devemos fazer da palavra de Deus a fonte de todo o deleite da nossa vida, porque é ela que nos revela Cristo, o único homem verdadeiramente justo. E o tema para a nossa reflexão é o mesmo: o caminho para a vida mais feliz possível está na palavra de Deus. O caminho para a vida mais feliz possível está na palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre a estabilidade e a prosperidade da vida verdadeiramente feliz. Aquele que vive em comunhão pactual com Deus, se alimentando da palavra para a praticar, meditando nela continuamente, tendo-a como a regra de prática e de fé no tempo presente, meus irmãos, ele já experimentará uma vida estável e próspera. Então, ao invés de terminar o Salmo 1 hoje, como eu já mencionei, eu decidi que eu vou pregar um terceiro sermão, onde eu vou tratar da bem-aventurança final daqueles que amam o Senhor e a sua palavra. Mas hoje eu quero mostrar que uma vida firmada na rocha, que é o próprio Cristo, a palavra encarnada, em Deus nós podemos experimentar agora uma vida de plena satisfação e felicidade. Bênçãos que Deus tem reservado para todos aqueles que amam a sua palavra. E nela caminham. Nós vamos falar então a respeito da estabilidade e da prosperidade da vida verdadeiramente feliz. Depois de nos apresentar o caminho para a bem-aventurança, tanto nos seus sentidos negativos, ou no seu sentido negativo quanto no sentido positivo, ou seja, a separação dos caminhos deste mundo e o deleite em praticar e refletir na palavra de Deus, agora o salmista, aqui a partir do versículo 3, ele vai usar a imagem de uma árvore para poder ilustrar a bem-aventurança de estabilidade, ou como é a bem-aventurada vida de estabilidade e prosperidade do justo, em contraste com a instabilidade e a esterilidade da vida dos ímpios. Versículos 3 e 4, por favor, meus irmãos, me acompanhem aqui na leitura. Falando do bem-aventurado, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Meus irmãos, percebam como o poeta aqui, ele cria pelo menos 3 associações, ou melhor, 3 contrastes entre a imagem da árvore e a imagem da palha. Primeiro ele vai nos dizer que ser ashrei, ou ser bem-aventurado, é ser caracterizado pela vida. A árvore está viva, a sua folhagem é viva, ele frutifica, enquanto a palha, ela está morta.
A segunda imagem é que o bem-aventurado, ele é caracterizado pela estabilidade. A árvore possui raízes fortes e fixas, sempre nutridas pela sabedoria da palavra. Por isso a sua folhagem, a sua esperança jamais murcha, enquanto a palha, por definição, ela é seca, ela não tem vida. E ela é levada de lá para cá, pelos ventos das suas paixões e das loucuras deste mundo. Por fim, ser bem-aventurado se caracteriza por uma vida próspera, marcada pelo certeiro fruto de se viver segundo o propósito estabelecido por Deus na palavra. Em contraste, a palha, ela é estéril, ela não serve para nada, senão ser lançada no fogo e queimada. Mas aqui é algo fantástico que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando a gente faz a leitura deste texto no seu original, a gente percebe que o salmista não só compara o justo com uma árvore, mas ele diz que o justo é uma árvore plantada pela mão de Deus, e não uma árvore que brota do acaso, do nada. O verbo hebraico usado aqui para plantar indica um ato intencional da mão de Deus. O justo, ele é transplantado pela graça para o solo fértil do pacto com ele, dessa união indissolúvel com o Redentor Jesus Cristo. Na verdade, como Paulo posteriormente vai nos ensinar, especialmente na carta aos Romanos, os justos, eles são aqueles galhos que outrora pertenciam à oliveira brava, mas que agora foram graciosamente enxertados em Cristo. Ou como o Senhor Jesus vai nos ensinar em João 15, ele é a videira e nós os ramos. Ele é o tronco que nos mantém estáveis. Ele é o tronco por meio do qual a seiva da palavra, através do Espírito, nutre a nossa fé, fortalece o nosso espírito e nos faz frutificar conforme Ele tem prometido. Deus, meus irmãos, pelo Evangelho, Ele nos enxertou em Cristo pela sua graça. Cristo, que é essa árvore inabalável que nos sustenta. Calvino, ele vai dizer algo muito bonito a respeito disso. Ele fala assim: não há árvore ou ramo frutífero no jardim da graça de Deus que não tenha sido primeiro transplantado por sua mão. Agora, meus irmãos, a seiva que corre da raiz para o tronco, ou seja, a seiva que agora percorre a mente e a alma do justo, do bem-aventurado, é a própria comunhão do Espírito com Deus do pacto. A água que nutre é a palavra que nos é revelada na lei, o próprio Cristo. E é desta água de Jesus, da sua palavra, Ele que é a palavra encarnada, a água da vida. É nesta água que o justo bebe diariamente para permanecer sempre vigoroso na sua fé e dando os frutos que são devidos ao nosso Deus. Agora, notem, não é a estação da vida, as emoções, as circunstâncias que determinam o vigor da árvore. Não é isso. Não são os nossos sentimentos, não são as boas circunstâncias. É a fonte junto à qual nós estamos plantadas, que garante que o nosso vigor espiritual jamais murchará. E que nós, sendo nutridos continuamente, sempre produziremos os frutos da nossa fé. Esperança, alegria, paz e contentamento. Logo, meus irmãos, a imagem da árvore plantada junto à corrente de água, ela evoca a ideia de uma árvore frondosa, com raízes robustas, fixas, que mantém a árvore, ou seja, o bem-aventurado, de pé em face às mais catastróficas intempéries da vida. A árvore nutrida pela palavra, o crente nutrido pela palavra, jamais será abalado definitivamente na sua fé, porque Deus não permitirá que ele seja removido do lugar que o próprio Senhor o plantou. E é interessante como
essa imagem de uma árvore que não pode ser removida do lugar que foi plantada por Deus, nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo que nós lemos aqui na nossa liturgia. Aquelas palavras no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, a partir do versículo 24, quando o Senhor Jesus Cristo nos diz, Mateus 7, 24 e 25, ele fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Jesus Cristo está interpretando o Salmo 1. Ele está dizendo: quem ouve as minhas palavras, quem ama as minhas palavras a ponto de pô-las em prática, é o verdadeiro bem-aventurado. Isso porque a sua fé o manterá de pé em meio às mais severas provações. Nada poderá remover do lugar pactual onde a graça o plantou. Cristo, meus irmãos, é tanto a palavra que nutre a nossa fé, como a rocha que nos sustenta de pé, porque nada pode nos remover dele. Eu me lembro do Natal, do dia 24 de 2018, quando pouco depois de haver internado meu filho Samuel, ele teve uma parada cardiovascular. E algumas horas depois de haver sido animado, o médico veio para mim e me disse: nós fizemos tudo o que era possível. As próximas horas vão ser decisivas para o seu filho. Ou, em outras palavras, o seu filho pode não resistir às próximas horas. Meus irmãos, até aquele momento eu estava experimentando a maior tormenta que a minha fé já havia experimentado em toda a minha vida. Durante os dias que eu passei do lado de Samuel na UTI, eu fui lembrado por um irmão de um sermão que eu havia pregado uma semana antes, na ausência do pastor. E nesse sermão eu falei que Deus prova a nossa fé. E Ele o faz, muitas vezes, nos escolhendo para nos tornarmos vasos de sofrimento para o bem dos eleitos, próximos de nós e distantes de nós. Mas eu também afirmei que durante o tempo de provação, Deus está conosco. E de fato, meus irmãos, naqueles dias de dor, de medo, a minha fé ela não esmoreceu. A minha família e eu, nós estávamos quebrados. Eu estava moído. A minha fé estava fragilizada. Mas contrariando todas as expectativas, a minha fé cresceu. Ela permaneceu intacta. Por quê? Porque eu tinha fé robusta? Não. Porque a rocha na qual eu estava edificado é poderosa e não permitirá que jamais o justo seja abalado. E o testemunho, meus irmãos, dessa perseverança em meio à tormenta, chegou a pessoas da cidade onde nós estávamos, em diversos lugares do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África. Pessoas que dormiam foram despertadas pelo testemunho de uma fé firmada em Cristo Jesus. A palavra de Cristo e o Cristo da palavra, no qual eu estava radicado e edificado, sustentaram a minha fé. Meus filhos, como aplicação, isso nos mostra que o segredo para a estabilidade espiritual e emocional do crente não está na ausência da seca, não está na ausência de violentas intempéries, mas o segredo está na nossa união com Cristo, a água da vida, a palavra encarnada, no qual o crente está plantado para sempre. E não importa o quanto subam as águas, e não importa o quão impetuosamente soprem os ventos, se você está em Cristo, se você está unido a Ele, se você está edificado sobre Ele,
você nunca, nem jamais será abalado para sempre. Você nunca vai ser arrancado da sua relação pactual com Deus, porque Ele te amou a ponto de entregar Cristo para que você pertença a Ele pelos séculos dos séculos. Esta é a vida mais do que feliz que Deus quer ofertar a cada um de nós. Esta é a vida de estabilidade espiritual, de estabilidade emocional, que Deus planejou para todos aqueles que se deleitam em praticar a sua palavra e que têm prazer em meditar no conhecimento do livro de Deus. E essa promessa, meus irmãos, não é para alguns poucos espirituais, não. Essa é a promessa de Deus para todos os que creem no Evangelho de Jesus Cristo. Esta vida mais feliz possível neste mundo de estabilidade, ela é graciosamente ofertada a todos os que creem. E se você crê hoje mesmo, você pode começar a desfrutar dessas bênçãos, desta alegria, que você não vai encontrar em nenhum outro prazer neste mundo. Mas a imagem da árvore, ela não se limita a uma vida de estabilidade. Ela também é uma vida frutífera, uma vida de prosperidade, de bem-estar presente. Quando a gente olha para o texto, desmarquei aqui o meu texto, ó, a bagunça aqui. Capítulo 1, versículo 3 vai nos dizer que essa árvore, no devido tempo, dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meus irmãos, vejam a interessante conexão entre o Salmo 1 que nós estamos estudando e o Salmo 112, que nós lemos na abertura do nosso serviço litúrgico. O Salmo 112, ele não apenas começa semelhantemente ao Salmo 1, dizendo que bem-aventurado é o homem, e não somente termina dizendo qual é o destino do justo e do perverso, mas no centro do Salmo, ele vai adiante e apresenta a cada um de nós uma visão mais detalhada daquilo que o Salmo 1 chama de ser bem-aventurado. Ele vai nos dizer no Salmo 112 que o deleite de praticar e refletir na lei do Senhor reflete, via de regra, numa vida presente de deleite e de bem-estar, de muitos frutos, de bênçãos sobre a vida dos justos. O bem-estar ou o bem-aventurado, como se vocês quiserem abrir no Salmo 112 e me acompanharem alguns versos, ele vai nos dizer que este homem bem-aventurado, plantado em Cristo, edificado sobre ele que é a rocha, vai experimentar bem-estar familiar. No versículo 2 ele nos diz: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. O bem-aventurado, ele aprendeu da palavra e ensina aos seus filhos o valor da disciplina, do conhecimento, do estudo, da prática da palavra de Deus, mas também o instrui no conhecimento das ciências deste mundo, para que ele se torne excelente na sua obra e seja posto diante de reis, e não dos plebeus. É o que está escrito em Provérbios. O bem-aventurado, ele vai experimentar bem-estar nas suas finanças, versículo 3 do 112. Na sua casa há prosperidade e riqueza, porque ele entende, meus irmãos, o princípio do trabalho duro, do aprovisionamento, da generosidade para com o reino de Deus, e o ser um fiel mordomo dos bens que Deus confia à nossa administração. Mas o Salmo 112 continua e diz que o bem-aventurado experimenta bem-estar na sua espiritualidade. Versículo 3, a partir da parte B até o 6, diz assim: a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele, se referindo a Deus, defenderá a sua casa ou sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. A justiça do bem-aventurado, meus irmãos, é a justiça de Cristo, que pela fé é imputada sobre ele. Por isso que no dia do juízo, Cristo mesmo será o nosso advogado.
Ele defenderá a nossa causa contra a acusação do maligno. Mas o bem-aventurado, esta árvore plantada junto à corrente de águas, também experimenta bem-estar nas suas emoções. Versículos 7 e 8 do 112. Não se atemorizará de más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Mesmo em tempos de confusão, de conflitos, de perdas ou derrotas, o bem-aventurado experimenta esta sobrenatural paz que excede todo entendimento e guarda os nossos corações e mente em Cristo Jesus. O bem-aventurado descansa contente, mesmo em meio às lágrimas, na certeza de que ele serve e vive para aquele a respeito de quem se diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu e nem com os olhos se viu, além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Como não ter paz, sabendo que o Deus de todo o universo está trabalhando para o bem eterno da minha alma, para o bem eterno das minhas gerações, para o bem eterno da sua igreja? O bem-aventurado é próspero em todas essas áreas da sua vida e em muitas outras. Porque ele tem prazer em meditar, em estudar os caminhos de Deus, para saber como ele deve viver. E então tem prazer em aplicar todo o conhecimento que ele adquire na sua vida, para não viver mais de forma mundana, mas conforme todo o conselho de Deus. E meus queridos, por favor, não me interpretem mal. Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade, que diz que Deus vai te fazer próspero se você der mais dinheiro para Deus. Não é nada disso. Até porque a imagem que eu descrevi aqui para vocês deixa claro que mesmo a árvore plantada junto à corrente de águas enfrenta poderosas tormentas. Isso também não significa, meus irmãos, que vai ser sempre fácil ou aprazível se submeter à vontade revelada de Deus, de deixar aquilo que nós temos nas mãos, de abandonar antigas convicções que estão arraigadas no mais íntimo dos nossos corações. Na verdade, à medida, meus queridos, que vocês orarem pedindo a Deus por mais prazer em meditar na palavra dele e mais deleite em fazer a vontade dele, vocês vão descobrir que antes de poderem dizer aquelas bem-aventuradas do salmista, lá no Salmo 40, versículo 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração está a sua palavra, antes de poder dizer isso, vocês terão que murmurar para si mesmos uma multidão, milhares e milhares de vezes, aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer viver a vida mais feliz possível, no presente e no porvir, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga. Meus queridos, aqui eu deixo uma outra aplicação. Seguir a Cristo, viver a vida mais feliz possível neste mundo, é uma vida de cruz. É o caminho da cruz. O caminho para a vida mais feliz é o caminho da cruz. Por isso, se a cruz exigir de você, não tenha medo de confiar no Senhor. Ele que é a água que vai nutrir sua fé, Ele que é a rocha que vai te sustentar nas crises. Pode ser, meus irmãos, que para ser o homem, ou seja, o marido, o pai, o servo de Cristo na igreja, o trabalhador na sociedade, o jovem homem piedoso que se afasta das tolices deste mundo. Ou talvez para ser a mulher que você deve ser, a esposa, a mãe, a jovem que tem prazer naquilo que Deus designou para a sua vida. Se preparar para ser esposa, mãe e dona de casa. Pode ser que vocês tenham que mudar de emprego, deixar carreira, ganhar menos, abandonar entretenimentos que talvez nos conformem com o mundo. Nem todos vão precisar disso.
Mas é certo que o caminho da cruz exigirá isso de alguns. Talvez para ser um verdadeiro bem-aventurado, alguém que vive a vida como Deus planejou para eles, talvez você tenha que negar a si mesmo desejos, prazeres, realizações, sonhos pessoais, confortos, conquistas. Talvez sim. E se Deus exigisse de vocês, não tenham medo de entregar a Ele. Há cerca de 20 anos atrás, a Josi e eu vivíamos nos Estados Unidos. Era uma vida muito próspera. Eu tinha uma companhia que me dava $200 mil por ano, uma casa novinha e gigantesca, uma picape zero e moderna. Nós, neste período, já professávamos a fé, éramos os primeiros a chegar na igreja, os últimos a sair de lá. Eu era um dizimista fiel. Contudo, meus irmãos, eu posso afirmar, eu não era um bem-aventurado. Eu era alguém materialista. A minha fé, ela era caracterizada por experiências emocionais com Deus e não nutrida pela palavra do Senhor. Ela não estava edificada sobre a rocha da palavra, porque eu não tinha tempo para ela. Eu não meditava nela. Eu não tinha deleite nela. Um dia, depois de dizer muitas vezes para o Espírito e para outros que eu não tinha tempo para a palavra, que eu acordava antes das 5, chegava em casa 9 horas da noite, porque o trabalho me consumia, a providência de Deus se agradou em me prender nos Estados Unidos. Passei 3 meses preso. E foi interessante que uma das primeiras coisas que eu entendi Deus falando da minha consciência foi: agora você vai ter tempo para mim. Agora você vai ter tempo para a minha palavra. E nestes 3 meses, eu li a Bíblia 2 vezes e meia. E verdadeiramente o Espírito me ensinou a ter deleite na presença do Senhor e diante da sua palavra. Desejo por estudar essa palavra, saber aplicá-la à sua vida. Nesse período preso, eu entendi, meus irmãos, que eu deveria deixar tudo em prol do serviço à igreja do Senhor Jesus Cristo. E se eu disser para vocês que não houve medo, que não houve dúvidas, eu vou estar mentindo. Porque houve sim dor pela perda, era muita coisa. Mas eu e a Josi decidimos olhar e ter mais prazer em obedecer a Deus do que nos arraigarmos e permanecermos edificados sobre as coisas que nós tínhamos. Qual tem sido o resultado disso? A vida, a família, as finanças e as emoções mais estáveis e felizes que nós poderíamos experimentar sobre a vida da terra, sobre a face da terra. Mas de repente o meu testemunho seja muito banal, e realmente é. Que tal nós olharmos para o supremo testemunho de Cristo? Pensem nele no Getsemane. Ali, na sua plena humanidade, Jesus estava com medo. Ele estava aflito, porque ele sabia que fazer a vontade do Pai seria extremamente custoso e doloroso. Mas ele decidiu ter mais prazer na vontade de Deus do que satisfazer a si mesmo. Meus irmãos, a palavra de Deus promete para nós recompensas muito maiores e duradouras do que todas as felicidades efêmeras que nós podemos ter neste mundo. E eu não estou dizendo que nós devemos viver como ascetas que desprezam o prazer e que desprezam as boas dádivas de Deus neste mundo. Não, não é isso. Mas se o caminho da felicidade mais plena, o caminho da cruz, exigir que você abra mão delas, abra. Porque você vai conhecer o caminho da verdadeira felicidade. Deleite na palavra, meus irmãos, não significa que será sempre prazeroso para a nossa carne obedecer a Deus. Ter prazer na palavra é sujeitar-se a ela, obedecê-la, quando a obediência pode nos levar ao humilhante e doloroso caminho da cruz. E é justamente quando nós tomamos a cruz, negamos a nós mesmos e seguimos a Cristo, que nós estamos provando para o mundo, para os anjos, para a nossa carne, que o nosso prazer está na lei do Senhor, na sua palavra revelada. Porque é isso que
que vai nos dar alegria agora e nos conduzir ao fim mais feliz que o ser humano poderá experimentar. Ouvir dos lábios do Senhor Jesus Cristo: muito bem, servo bom e fiel. 20. Entrar no descanso do Senhor que está preparado para você desde a fundação do mundo. Por isso, meus irmãos, se a cruz exigir de você, se o caminho da felicidade exigir de você a crucificação, a negação de si mesmo, não tenha medo de confiar em Jesus. Ele é a água da vida que nutre a sua fé. Ele é a rocha inexpugnável que vai sustentar você nas suas crises. Ele nos conduz sim ao caminho da cruz, mas Ele é o caminho seguro para a vida mais feliz possível sobre a face da terra. Voltando ao nosso texto, os ímpios, segundo nós lemos aqui nas Escrituras, que andam segundo os seus próprios caminhos, que não alimentam a sua mente e os seus corações com a palavra de Deus, no finalzinho do versículo 3 nos diz, ou já no versículo 4 nos diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Meus irmãos, John Stott, ele foi muito perspicaz quando ele notou que o salmista diz que os ímpios não são comparados com as árvores más. Eles simplesmente não são nada. Eles são palha. Eles não têm raiz. Eles não têm lugar fixo. Uma hora você os vê. No instante seguinte eles foram levados embora. A vida do ímpio, meus irmãos, ela pode até parecer dourada como ouro, fazendo uma menção à cor da palha. Mas diferente do ouro legítimo, a palha é leve. E ela é levada por todos os cantos e está prestes a ser soprada e consumida pelo juízo de Deus, porque nada que a palha constrói pode permanecer para sempre. A imagem da palha, meus irmãos, ela vem ali do mundo agrícola do Antigo Testamento. A palha é aquele resto leve, aquele resto inútil do processo de debulhar o cereal, o trigo. Quando eles iam joeirar o trigo, depois de batê-lo bastante com uma vara, eles iam para o eirado, um lugar alto, onde ventava muito. Alguém ficava com a pá colocando o trigo na peneira e outra pessoa ia jogando o trigo para o alto. E à medida que ele jogava o trigo para o alto, o vento passava. O trigo pesado, ele caía de volta na peneira. A palha leve era levada pelo vento. Ela não serve para nada. Mas, meus irmãos, nós não somos como a palha. E por isso, eu os convoco, não vivam como palha. Não permitam, meus irmãos, que o prazer de vocês esteja em andar, em se deter e ter prazer nos caminhos dos ímpios deste mundo. Antes, que o nosso prazer esteja em praticar a palavra e meditar nela para sempre, dando sempre o fruto devido a Deus pela nossa fé. Jamais se esqueçam disso. Uma fé sem frutos do conhecimento e da obediência à palavra é uma fé de palha, é uma fé morta. Por isso eu quero deixar aqui uma segunda aplicação para nós. Que nós aprendamos a nos deleitar em buscar a instrução da palavra para que nós possamos experimentar a vida mais bem-aventurada possível neste mundo. Meus irmãos, sem alimentar o nosso intelecto com a palavra, nós nunca vamos poder viver uma vida de estabilidade e prosperidade. A vida com Deus, a verdadeira fé, não é algo terapêutico, de sentir apenas, ainda que experiências sejam verdadeiras e válidas na vida dos crentes. Mas a verdadeira fé, ela é edificada sobre o conhecimento, a rocha do conhecimento de Cristo. Ela é plantada junto à corrente da água da palavra viva que ilumina a nossa mente, que instrui o nosso intelecto e que então aquece o nosso coração
com o conhecimento do amor de Deus por nós e do caminho que Ele demanda de nós agora. Meus irmãos, o livro dos Salmos, ele nos dá a esperança de nós obtermos aquilo que o coração do homem mais deseja, a verdadeira felicidade. Agora, a pergunta para nós é óbvia: como é que nós podemos alcançar essa felicidade? A resposta está no próprio Salmo 1. Se deleitar em praticar a Torá, a lei de Deus, e ter prazer na instrução, no ensino, na direção que ela nos dá, em estudar essa instrução, conhecer o caminho do Senhor. A palavra meditar, diferente, a palavra hebraica para meditar, diferente daquilo que nós entendemos no nosso vocabulário, não tem nada a ver com silenciar a voz e os pensamentos para refletir de alguma coisa. Até porque se você não reflete. A meditação israelita era uma coisa muito diferente. A palavra hebraica usada aqui para meditar, ela é usada para se referir ao som grave de alguns animais, como por exemplo o rosnar de um leão. Então, para um judeu, meditar, no Salmo 1, meditar não descreve uma atividade silenciosa, onde eu leio um texto, tento silenciar a minha mente e espero que o vácuo, o nada, fale comigo. Não! Para o judeu, meditar significa ler em tom baixo, ou murmurar para si mesmo enquanto se lê a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, leiam a palavra de Deus com corações abertos, mas com a mente ativa. Leiam todo o conselho de Deus, toda a Escritura, uma vez por ano pelo menos. Mas a cada dia de leitura, separe um trecho, um versículo que seja, para estudar, para pensar nele durante o dia. Questione o texto. Chegue para o texto e perguntando sobre o que esse texto está falando. Para quem ele está falando? Como ele está falando? Continue procurando respostas na própria palavra do Senhor. Por que é que o evangelista fala isso e desta maneira? Para aquelas pessoas que estavam vivendo, qual foi o resultado disso? Então procure aplicações para a sua própria vida, para a sua santificação, para o uso adequado do seu tempo, para a sua vida como mulher, como homem, como jovem, como mãe, como pai. Procure saber o que Deus quer que você faça em resposta à palavra do Senhor. Pense em aplicações para o seu dinheiro, para as suas emoções. E então passe o dia murmurando isso para você mesmo, lembrando você mesmo. Leia, meus irmãos, a palavra de Deus com atenção. Mas também crie o hábito de ler bons livros que nos ensinam a respeito da lei do Senhor em diversas áreas da nossa vida. Sobre igreja, sobre fé, sobre filosofia, sobre tudo que nós precisamos saber para glorificar a Deus neste mundo. Dessa forma nós estaremos meditando, ou seja, estudando a lei do Senhor. Mas não pare por aí. Ao estudar a lei do Senhor, verifique se a sua vida está alinhada com aquilo que você está aprendendo. E se não estiver, esta vai ser a hora de você mostrar que tem verdadeiro prazer na lei do Senhor. Como? Tomando a cruz, substituindo o que você está fazendo, ou o que não está fazendo, ou o modo como está fazendo, por aquilo que a Bíblia te ensinou e diz que você deve fazer, ou parar de fazer. Assim, meus irmãos, o nosso prazer estará em fazer a vontade de Deus. E então nós vamos poder dizer: agrada-me fazer a sua vontade, ó meu Deus. Dentro do meu coração está a sua lei. Meus irmãos, desde o primeiro versículo do livro dos Salmos, nós estamos aprendendo que este saltério foi escrito para nós obtermos a esperança de alcançar aquilo que o coração humano mais anseia, a verdadeira felicidade. E o Salmo 1 está nos ensinando que a vida mais feliz possível não é encontrada na ausência de dor, mas na presença constante de Deus. A verdadeira bem-aventurança não está em fugir dos sofrimentos numa vida hedonista, mas em estar plantado junto à corrente de águas, as correntes das águas da graça de Deus, cujas fontes são o próprio Cristo e a sua palavra que nos supre.
nestes 2 sermões até aqui, nós temos visto que a vida bem-aventurança é uma vida de santa separação, de profundo deleite na obediência e de constante nutrição, de constante estudo da palavra do Senhor. É uma vida, meus irmãos, plantada não nas areias da nossa cultura, mas na água viva do pacto com Deus. É a vida de quem encontrou no Senhor Jesus Cristo o único homem verdadeiramente justo, um tronco que o mantém estável nas tormentas e uma água que nutre a sua fé, para que ele persevere nela por todos os dias da sua vida. Hoje nós vimos que o justo, ele floresce porque ele foi transplantado pela própria mão de Deus. Nós aprendemos que a estabilidade do bem-aventurado vem da sua união com o Senhor Jesus Cristo e a sua prosperidade da obediência aos seus mandamentos. A alegria do justo nasce de saber que mesmo em face às tempestades, a sua alma está firmada no tronco da graça, que é Cristo. Agora o ímpio, que vive para si mesmo, ele é palha, ele é leve, é instável, ele é levado pelos ventos da vaidade. E é aqui, meus irmãos, que o Evangelho fala mais alto para cada um de nós. Quando nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo, a árvore da vida, se fez palha, para que nós, palha, pudéssemos ser feitos árvores perenes. Aquele que é o renovo do Senhor, foi moído e foi levado pelo vento da ira de Deus, para que nós, que éramos palha, pudéssemos ser fincados, enraizados no solo fértil e eterno das promessas do Senhor. É porque o Senhor Jesus Cristo se tornou palha, que nós fomos enxertados e transformados em árvores bem-aventuradas. Portanto, meus irmãos, a mensagem do Salmo 1, ela não é apenas um antigo ideal platônico de felicidade. O Salmo 1 é um convite para a igreja, é um convite para cada um de nós. Em meio ao caos moderno, em meio ao cansaço da modernidade, em face às crises de identidade, à busca desenfreada por satisfação, diante do insistente convite do ativismo, da falta de tempo para Deus, para a sua igreja, para a sua palavra, para as coisas eternas, Deus chama o seu povo à felicidade eterna. Uma felicidade que não está na independência, não está no sucesso, não nas águas rasas do prazer imediato, mas nas correntes profundas da eterna palavra de Deus e da sua graça. Essa graça, meus irmãos, ela tem um nome: Jesus Cristo, o justo. Ele sim é o nosso rio, o nosso repouso. Ele é a nossa bem-aventurança suprema. Por isso, porque o caminho da verdadeira felicidade está em obedecer e meditar na lei do Senhor, meus irmãos. Que nós saiamos daqui suplicando a Deus: dá-me mais prazer na sua palavra, que me revela Cristo, a maior bem-aventurança que eu possa experimentar hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.